Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais um culto, mais uma semana se iniciando com a graça do nosso Senhor. Até que Deus tem nos ajudado, tem nos sustentado. Nós continuamos orando pelas nossas vidas, pela vida da igreja e até aqui estamos agradecidos com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Desde já eu peço que os irmãos preparem os seus corações, já se ajuntem aí na sala, se você está em casa, se você está no trabalho, com o seu celular, ou se você vai assistir esse culto depois do domingo, durante a semana, desde já esteja com o seu coração aberto. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos celebrar o sangue dele derramado na cruz, o corpo dele na cruz, que se deu por nós, que morreu pelos nossos pecados e hoje nós somos livres. Hoje é um domingo do culto de ceia. Então, desde já também, já prepare o seu pão, o seu vinho e principalmente o seu coração e celebre a Deus conosco. Amém? Meus queridos, vamos aos recados da semana. Eu peço que os irmãos continuem orando pelos enfermos, pelo pastor Natálio e por todos os demais enfermos da nossa igreja, pelos idosos, pelos irmãos que estão passando por dificuldade, seja ela financeira, seja emocional, seja física. Que os irmãos continuem orando pelos outros, sustentando uns aos outros em oração, que esse é um modo de demonstrar amor nesse momento, né? Nós não podemos estar juntos fisicamente, alguns que são famílias até conseguem visitar, conviver, mas muitos dos irmãos que moram um pouco longe, que estávamos acostumados a estar juntos na quarta-feira, na quinta, no coral, né? Como estamos com saudade do nosso coral, dos nossos ensaios, da CIL, das nossas músicas, das nossas brincadeiras e principalmente dos louvores que nós prestávamos a Deus, né? Como nós não podemos estar assim nesse momento, então esteja suportando esse irmão em oração, numa ligação. Irmão, lembrei de você hoje, está tudo bem? Posso orar por você? Está precisando de alguma coisa? Então demonstre o seu amor ao seu irmão através da oração e através de tudo que você possa fazer, seja através de uma mensagem, de uma ligação. Amém? Outro recado que eu tenho para os irmãos é continuem fazendo a entrega dos seus dízimos e as suas ofertas. Nós finalizamos a campanha de missões mundiais, estamos na campanha de missões estaduais e como eu sempre falo, as coisas não param, irmãos. Nós agradecemos aos irmãos e agradecemos principalmente a Deus que os irmãos tenham honrado seus compromissos, para que a igreja também possa honrar com os compromissos que nós temos, com as contas de água, luz, toda essa infraestrutura que os irmãos veem aqui. Então eu peço que os irmãos continuem realizando as suas doações dos dízimos e ofertas. A conta, como eu sempre falo, está aqui embaixo para que você possa fazer o depósito, caso você não saiba. Ou então, como alguns irmãos sempre nos perguntam, se vai ter alguém aqui na igreja, caso você não tenha alguma facilidade com as tecnologias ou não possa ir no banco, na lotérica. Então nos pergunte se vai ter alguém aqui na igreja, que sempre nós estamos avisando, né? Pode vir que vai ter alguém para receber o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica, irmãos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias agora no livro de Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 ao 38. É uma passagem bem conhecida da nossa Bíblia, dos irmãos, nós sempre lemos, e diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Irmãos, eu vou fazer uma pequena reflexão com a igreja. É certo que mesmo que não intencionalmente definidas, nós temos prioridades. Essas prioridades refletem em como nós agimos, nas escolhas que fazemos, no tempo que dedicamos, no que chama a nossa atenção, o que tira nosso sono e com o que gastamos nosso dinheiro. Agora reflita sobre como você realiza essas ações. Nesse momento de pandemia, a nossa alma está aflita, nós ficamos pensando, meu Deus, como que nós vamos pagar essa conta, como que eu vou conseguir suprir essa necessidade, meu Deus, estou ficando desempregado, meu Deus, o medo nos assola, né, irmãos? E muitas vezes nós já, no domingo à noite, nós já ficamos preocupados com o amanhã, não sabemos o que vai acontecer, como nós iremos acordar, e aquela aflição ela já vai tomando conta do nosso coração, e nós colocamos o medo como prioridade, né? Muitas das vezes nós falamos que colocamos tudo nas mãos de Deus, oramos, mas o medo ele vem do nosso coração, né? E a nossa prioridade, às vezes, é fazer as coisas da nossa vontade ou do nosso jeito, da nossa maneira,
e não sempre colocar a prioridade que é Deus, que é amar a Deus. Com certeza você tem uma prioridade, e quem sabe uma escala delas, né? Da mais importante até a menos importante. Mas a sua vida muda à medida que as suas prioridades são as certas. E a Bíblia já nos concede a prioridade alfa, que modificará o nosso proceder para como todas as outras, que é o versículo que eu acabei de ler. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Essa é a primeira prioridade, que não inclui apenas afazeres da igreja, mas pelo contrário, inclui todo um viver, desde a motivação de escovar os dentes até a forma como a qual trabalhamos ou tratamos nossos amigos, mas também inclui a nossa dedicação em conhecê-lo. Então, quando a gente fala assim, amarás o Senhor teu Deus, nós ligamos muito isso à vida na igreja, no culto de quarta, no culto de manhã, no culto de domingo, mas na verdade, se nós amarmos a Deus, nós estamos colocando Ele como prioridade. Então, como diz aqui o texto, o simples fato de você acordar, escovar os teus dentes, de você acordar já glorificando, agradecendo a Deus por mais esse dia, no seu trabalho, como que você pode amar a Deus no seu trabalho? Fazendo o seu trabalho com decência, com honestidade, sendo um bom colega de trabalho, falando de Jesus para as pessoas. A partir do momento que você começa a amar a Deus, Ele se torna prioridade na tua vida. Então, assim, Deus em primeiro lugar, tudo atinge, né? É uma escala, irmãos. Então, Deus em primeiro lugar, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, em todas as esferas da nossa vida, se nós colocarmos Deus como prioridade, tudo muda. Então, a minha pequena reflexão nessa semana é que nós possamos amar a Deus de todo o coração, e não na religiosidade, mas em sim nas nossas atitudes, realmente demonstrando o amor de Deus em todas as nossas tarefas. Eu vejo às vezes minha mãe lavando a louça, conversando com Deus, é uma forma de estar amando a Deus. Eu vejo o meu pai, não necessariamente ele está adorando a Deus lendo a Bíblia, mas limpando a casa, ajudando a minha mãe. Enfim, irmãos, nós colocarmos Deus 24 horas no nosso dia, nós temos certeza que a nossa semana ela passa e nós nem sentimos. Nós temos a presença de Deus e é isso que importa. Amém? Então nessa hora eu vou chamar o Luciano para que esteja orando juntamente conosco, colocando nossos pedidos em oração. Amém. Graça e paz, igreja. Nesse momento você estenda a sua mão para nós aqui, que estamos aí toda quinta-feira ou sábado fazendo essa transmissão, gravando esse culto. Eu quero que os irmãos saibam que não é fácil, né? Muitas vezes os horários não coincidem. Às vezes uma pessoa que vai tocar não vai poder tocar. Temos irmãos que querem participar, mas não podem, porque estão trabalhando em horários como agora. Então, que vocês estendam a mão para nós, né? A batalha é grande, sabe? Muitas vezes nós pensamos em nós mesmos e esquecemos de dispor um tempinho para estar louvando, para estar adorando, né? Para estar tendo uma comunhão com o irmão. Então, nesse momento, eu queria que você orasse conosco, una a sua fé com a nossa aqui. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, pela sua misericórdia. O Senhor renova sobre nós todas as manhãs um fôlego de vida. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez algo, Pai, inimaginável. Naquele madeiro, o Senhor sofreu todas as dores por nós. O Senhor verteu todo o seu sangue por cada um de nós. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos ama tanto, Pai. Por isso, obrigado, Pai. Obrigado pela vida. Obrigado por Cristo Jesus, meu Deus, o nosso Senhor e Salvador. Oramos, Pai, pelos aqueles irmãos que estão nas suas casas nesse momento, Pai, unindo a sua fé com a nossa. Que o Senhor toque o coração de cada irmão. Escute a oração de cada um, Pai. Responda conforme o que cada um precisa, o que cada um necessita, Senhor. Alcança o coração daqueles, Pai, que precisam, Pai, de uma salvação nesse momento. Que precisam de um milagre, meu Deus. Preencha o coração daqueles que tiveram seus entes, Pai, nesse momento, falecidos, meu Deus, que estão na glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos, Pai, pela nossa irmã, esposa do Luciano, Pai, que ele faleceu essa semana, a Clemilda, Pai, a sua filhinha, Pai, em nome de Jesus, a sua mãe, Pai, os seus parentes, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, agora, em nome de Jesus, meu Deus, encher essa casa de glória, da tua alegria, do teu amor, do teu cuidado, Pai, da tua provisão necessária, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor sempre faz presente nas nossas vidas, meu Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado pelos irmãos que têm contribuído, que têm ofertado, Pai, que têm participado, Pai, da Tua ceia. E hoje, num dia, Pai, de comemorar, Pai, a Sua vinda, nós nos reunimos em comunhão. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai querido, porque o Senhor é o que nós precisamos. E sem o Senhor nada podemos fazer. Então, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre esse culto, sobre esse louvor, essa adoração. Amém. Vamos continuar o culto louvando ao Senhor? Então, se você puder, fique de pé aí no seu lugar, cante conosco, se alegre junto conosco. Nós iremos pedir agora que Deus dê um novo coração, que nós possamos nos conectar com o coração de Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Peça isso, Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Amém. Nessa hora nós vamos cantar uma música que eu particularmente gosto muito e acredito que a igreja também. Todas as vezes que nós cantamos, a igreja se alegra, celebra junto conosco, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nós aqui, vocês aí nos seus lares, vão cantar junto conosco a mesma alegria que nós cantávamos no templo cheio, nós estaremos cantando agora, porque a nossa motivação é sempre agradar e entregar o nosso louvor a Ele. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós recebemos um novo coração, nós somos cobertos por essa graça maravilhosa que nos transforma e que transborda para todas as pessoas. Então cante conosco. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém, aleluia. Nós te agradecemos, Deus,
pela tua graça maravilhosa que nos transforma, que transborda, Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Deus. Estamos mais uma vez reunidos para celebrar o nome do nosso Deus. Que bom que você está com a gente celebrando o nome do nosso Deus. Hoje, dia 12 de agosto, é o primeiro domingo de agosto e sempre nós celebramos a ceia nos primeiros domingos de cada mês. E agora, mesmo longe do templo, nós vamos celebrar a ceia online, você na sua casa, eu na minha casa, mas assim mesmo vamos recordar, lembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero orar antes de ler o texto, antes de ministrar a palavra. Pai querido, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permite servir ao Senhor com alegria. E quando vamos celebrar a ceia do Senhor, nós pedimos, ó Pai, a ação do Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor receba este culto como um cheiro suave de sacrifício ao Senhor, um sacrifício vivo, santo, que agrade ao Senhor. Mas também que nós, os Teus filhos e filhas que estão participando, sejam edificados por tudo aquilo que já está acontecendo neste culto. É minha oração no nome de Jesus. Amém. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. Estamos em exceção, por isso estamos celebrando a ceia online, cada um na sua casa. Mas é uma celebração da igreja reunida, é uma celebração comemorativa, é uma comemoração proclamadora da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E neste memorial, o pão representa e simboliza o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. E o vinho ou suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e salvar a sua vida. E nesse primeiro instante desta ministração, eu queria dizer a você que esta celebração online não é verdadeiramente a ideal, mas é a celebração possível nesse estado de exceção pelo qual nós estamos passando. Graças a Deus, a tecnologia nos oferece maneira de estarmos presentes um com o outro, mesmo longe, mesmo afastados. As nossas reuniões transmitidas online são apenas sombras das nossas reuniões presenciais no templo, não é verdade? Mas também é importante lembrar que as nossas reuniões presenciais no templo, elas são sombras das grandes reuniões que teremos lá no céu, com o Senhor Jesus celebrando as bodas do Cordeiro. O nosso jejum atual da ceia do Senhor presencial, comunitária, ele logo vai passar. Nós estamos orando para isso, mas é uma oportunidade de você cultivar no seu coração o anseio pelo Senhor da igreja. O anseio pelo Senhor da igreja. E também o anseio pela igreja, pela volta, para estarmos juntos adorando e servindo ao Senhor. Então, logo tudo volte à normalidade. Nós vamos nos reunir pessoalmente como igreja no templo. Mas, acima de tudo, eu tenho falado nas minhas ministrações. Nós precisamos voltar para o templo, sim, com certeza, mas precisamos primeiramente voltar para Deus. E esse tempo que Deus nos permite, exatamente isto, voltarmos para o Senhor. Se você tem estado afastado dele, volte-se para o Senhor. Se você não tem servido ao Senhor com diligência, com firmeza, volte-se ao Senhor. Esse é o tempo que Deus nos permite para voltarmos ao Senhor. Mas cremos, oramos, e eu peço que você clame por isso, para que logo nós possamos voltar à normalidade. Deus possa curar a nossa terra, e Ele pode, Ele quer curar a minha vida e a sua. Vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a alguns instantes. Você
deve estar já preparado com o pão, com o suco de uva, você e a sua família, ou quem sabe você sozinho, mas prepare-se espiritualmente. Prepare-se com os elementos da ceia, para que, quando chegar o momento apropriado, você já tenha em mão o pão, o cálice, para participar da ceia. Como nós sabemos, como a Bíblia ensina, a celebração da ceia é uma instituição do próprio Cristo. Ele nos deixou duas ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo. O cristianismo não é uma religião de ritos e rituais e mitos, não. Há um fardo pesado que o judaísmo colocou para o seu povo. Deus instituiu os mandamentos, mas eles colocaram mandamento em cima de mandamento, ritual em cima de ritual, um fardo pesado. Jesus mesmo disse que eles estavam carregando um fardo pesado, uma religião que os homens cumpriam como um peso nos ombros, um fardo pesado. É interessante olharmos que os fariseus, que eram os zelosos da fé ortodoxa, eles colocaram mandamentos em cima de mandamentos, constituíram formalidades cerimoniais, uma religião pesada. E Jesus veio exatamente para isso, simplificar. Alguns deles ensinavam que a lavagem das mãos e de outros objetos pequenos eram medidas importantes no ritual, na celebração da religião. Agora, outros ensinavam que a omissão de tais coisas, de lavar a mão e objetos, era um pecado tão grave como um homicídio. E nesse início eu queria dizer para você, eu tenho repetido isso, que o Evangelho, o cristianismo, ele é mais do que a superação da religião. Quando você estuda as ciências da religião, você vai ver que ela agrupa dentro do termo religioso, elas encaixam o fenômeno religioso do cristianismo como uma religião. Eles colocam a moldura de dogmas, ritos e tabus. Mas, na verdade, o Evangelho não é firmado em dogmas, ritos e tabus. A ceia do Senhor e o batismo são duas instituições do próprio Jesus, mas não uma obrigatoriedade formal e religiosa, mas algo do coração. Quando você se converte, você quer logo cumprir a primeira ordenança, que é o batismo. E quando você se batiza, você logo quer participar da ceia, que é a segunda ordenança. Por isso é importante a gente lembrar nesse início de ministração que o Evangelho, ele é a superação da religião. O Evangelho não é adesão a dogmas, mas é uma relação mística com o Deus eterno que se revelou em Cristo Jesus. Coisa linda. O Evangelho, ele não é celebrado em ritos, mas ele é celebrado na dinâmica do Espírito, que faz da vida toda uma festa para a glória de Deus. O Evangelho, ele não se restringe à observação de regras comportamentais, mas ele se estabelece a partir de uma profunda transformação no ser humano, que é arrancado de si mesmo, na direção do seu próximo, na direção ao próprio Deus. Por isso, seguir a Jesus é superar a religião. Alguém já disse que seguir a Jesus é ficar livre da mesquinharia que nos ensina a viver por nós mesmos e a barganhar com Deus. Isso é a religião. Mas cristianismo é Deus mandando Jesus para encontrar você e a mim e nos dar vida e vida eterna. As duas ordenanças, o batismo e a ceia, o batismo é o início da vida cristã, uma vez só. Agora a ceia ela deve ser celebrada por toda a sua vida, ou até que Jesus volte. É um sinal da comunhão contínua com o Cristo vivo.
Por isso que vamos fazer daqui a pouco a celebração da ceia. Estamos celebrando, estamos proclamando que estamos em comunhão com o Cristo vivo. Por isso eu desafio você sempre a nunca deixar de participar da ceia, seja ela online ou presencial. Quando voltarmos ao templo, não deixe de participar da ceia. A ceia, ela foi instituída pelo Cristo. Temos alguns relatos bíblicos e Mateus relata isso no capítulo 26. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou qualquer instrumento onde você contém a sua Bíblia, no capítulo 26, do verso 26 até o verso 29. Mateus, capítulo 26 até o 29. Assim diz o texto bíblico. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Paulo, ele acrescenta lá a orientação na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 25, que diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Deus abençoe esses textos ao nosso coração, que ele frutifique na minha vida e na sua vida. Você pega a Bíblia e você vai olhar do Gênesis ao Apocalipse, claramente o propósito de Deus em trazer o seu povo à comunhão com Ele. Se vê isso claramente. O pecado quebrou essa comunhão. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Jesus veio então como o caminho que nos leva para Deus. E você olha isso na Bíblia, Deus sempre procurando a comunhão com o Filho. Deus procura comunhão com você. Deus quer ter comunhão íntima com você. E eu queria dizer para você hoje à noite que esta comunhão íntima com você só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. Por isso você precisa entregar a sua vida a Ele e colocá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Por que é importante, pastor, participar da ceia? Eu queria, em alguns minutos, falar para você sobre o significado da ceia. Vamos examinar a palavra de Deus e a ceia ela é rica em símbolos, o seu conteúdo espiritual é forte e nós precisamos entender. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que a ceia ela aponta a morte e, consequentemente, a ressurreição de Jesus. Na ceia do Senhor, nós temos símbolos visíveis da morte de Cristo. Quando partido o pão, significa o partir do corpo de Cristo. Quando derramado ou bebido o cálice, simboliza o derramar do sangue de Cristo em nosso favor. É importante entendermos isso. Quando Jesus instituiu a ceia, Ele instituiu a ceia para que os seus seguidores, eu e você, nós os seguidores de Jesus, nos lembrássemos do seu sacrifício para celebrarmos a sua morte e a sua ressurreição. A Bíblia diz como propiciação dos pecados e a conquista da salvação para todos os homens. Essa propiciação, uma palavra difícil de entendimento,
a propiciação e a expiação dos pecados nada mais é do que o pagamento pelos pecados para fazer justiça e obter o perdão de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando celebramos a ceia, nós celebramos que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Ele expiou o nosso pecado e por isso temos vida eterna. É uma proclamação do Evangelho. Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E enquanto preparava esta mensagem, eu estava lembrando de tantos hinos. E algo que eu sinto muito é a congregação louvando ao Senhor. A multidão, a igreja cheia, cantando e adorando ao Senhor. E como eu anseio a volta para o templo, para juntos, eu e você, as nossas famílias, glorificarmos a Deus cantando. E eu lembrei de um hino que diz: de Jesus a doce voz, ouvi eu, pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado, sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo a meu Senhor, pois já me resgatou. Por Jesus eu tenho paz e gozo o seu favor, nada aqui me faltará, com Cristo meu Senhor. Meu pecado, sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus. Esta é a mensagem da ceia. Na cruz do Calvário, nosso pecado foi expiado, a nossa dívida foi paga e agora podemos viver diante do Senhor com liberdade e viver a vida abundante que Ele nos dá. Há uma segunda razão que eu queria colocar para você. Em segundo lugar, a ceia representa a nossa participação nos benefícios da morte de Jesus. O texto diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Quando individualmente nós tomamos o pão, cada um de nós estamos proclamando: eu estou participando dos benefícios de Cristo por mim ali na cruz. Eu estou comendo dos benefícios e esses benefícios fazem parte agora da minha vida. Quando eu tomo o cálice, eu estou bebendo e participando dos benefícios do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós precisamos intensificar essa verdade. Eu queria desafiar você a intensificar na sua vida esta crença de que nós fomos salvos. Você é salvo, eu sou salvo. E se por algum motivo você ainda não entregou a sua vida a Jesus e não se considera salvo, o momento é agora de entregar-se diante do Senhor. A Bíblia diz: você é salvo. Você precisa relembrar isso sempre. Você é amado pelo Senhor. O corpo de Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O seu sangue, o sangue da aliança, foi derramado por mim e por você, para que tivéssemos vida. Sangue é vida. E o sangue de Jesus verteu na cruz, para que eu e você, que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, como diz a Bíblia, fôssemos restaurados e fôssemos salvos. Jesus, ele morreu na cruz no meu lugar, ele morreu no seu lugar,
Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E eu e você um dia vamos vencer a morte e teremos uma vida eterna no céu. Somos tão pecadores, mas nós podemos nos lembrar que um dia, lá na cruz, Cristo morreu pelo nosso pecado. E Ele disse, está consumado. Tudo aquilo que precisava ser feito para que eu e você tivéssemos vida eterna, Ele fez isso lá na cruz. E quando eu vou celebrar a ceia, nesse momento de culto, é um momento em que eu estou vivendo esta verdade. Ali na cruz, Cristo morreu por mim e me deu vida. Isso me desafia. A celebração da ceia é um desafio a andarmos mais em santidade, meus irmãos. É ou não é? É um desafio para vivermos mais em santidade diante de Deus. É um desafio para crescermos mais em santidade. E é dizer não para o pecado. Dizer não para o pecado e querer mais e mais do Senhor e buscar mais e mais do Senhor. E eu lembro sempre de cânticos e hinos, e um cântico que diz, eu quero mais e mais de Cristo. Esse é o desafio quando eu celebro a ceia, eu quero mais e mais do meu Senhor Jesus Cristo. A celebração da ceia é algo especial. A ceia, em terceiro lugar, ela simboliza o nosso alimento espiritual. Assim como o alimento comum, ele nutre o nosso corpo, nós precisamos também do alimento que vai nutrir a nossa alma, o nosso espírito. Quando participamos da ceia do Senhor, o comer do pão, o beber do vinho, não significa algo especial entrando no nosso corpo, uma substância espiritual entrando no nosso corpo, não. O pão é pão de trigo e o vinho, suco de uva, é feito da uva normalmente. Mas este ato de participar do pão e do vinho é algo especial. Quando cumprimos a ordem de Jesus, façam isso em memória de mim, nós estamos obedecendo ao Senhor. Eu queria dizer para você, sabe por quê? A ceia é um alimento espiritual, porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos alimentados espiritualmente. Nós somos fortalecidos quando obedecemos a palavra do Senhor. É só você olhar lá na Bíblia, João relata isso, quando Jesus, ele categoricamente ele afirma, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós fazemos a vontade de Deus, obedecemos ao Senhor, nós somos alimentados espiritualmente. Por isso, participemos sempre da ceia do Senhor, em obediência à sua palavra. Durante a celebração da ceia, o culto, ele nos reserva momentos de contemplação ao sacrifício de Cristo. A graça que nos foi concedida por Deus, ocasião em que somos fortalecidos espiritualmente nele, ou seja, no próprio Cristo. João, no capítulo 6, versos 53 a 57, diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que texto lindo da palavra do Senhor. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou obedecendo a palavra e me alimentando do próprio Cristo, e ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Com certeza, Jesus não estava falando em
comer da sua carne e comer e beber do seu sangue de forma literal. Ele estava falando de um aspecto espiritual, nos benefícios da redenção concedida por Deus através de Jesus. Tal alimento espiritual é tão necessário ao meu espírito, à minha alma. É simbolizado e é experimentado quando nós participamos da ceia do Senhor. Mas, caminhando um pouco mais, em quarto lugar, a ceia do Senhor aponta para a comunhão com Deus e com os irmãos. Comunhão com Deus. A ceia é um ato de comunhão entre o cristão e Deus, e também um ato de comunhão entre os cristãos. A ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que um dia aceitaram a Jesus. Quando você vê o texto, diz o texto bíblico, e o deu aos seus discípulos. A ceia, ela deve ser participada por aqueles que são discípulos de Jesus, que o aceitaram como Senhor e Salvador. E aí você tem a comunhão com Deus. Paulo diz que aqueles que estão servindo ao diabo não têm direito a partilhar desta refeição com o Senhor. Paulo é muito claro, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. João, ele nos conta que nós somos aptos a participar com Deus desta comunhão espiritual. Mas só participamos desta comunhão espiritual com Deus se andarmos na luz do seu caminho. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A ceia, ela aponta para a comunhão com Deus. Somente aqueles que foram batizados para a remissão dos pecados e assim fazerem parte do corpo de Cristo devem participar da ceia do Senhor. Batizados, fazendo parte do corpo de Jesus. Além desta comunhão com Deus, a ceia ela simboliza a comunhão com os nossos irmãos. Paulo diz lá, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A celebração da ceia é um sinal nítido da comunhão e da unidade entre os crentes. Quando pensava nesse texto e meditando na palavra, me veio à memória a Aliança Batista Mundial. Participei há 25 anos atrás, quanto tempo, mas ainda permanece nitidamente na minha memória o momento quando nós celebramos a ceia numa reunião da Aliança Batista Mundial, quando crentes de todo o mundo estavam reunidos ali. Que coisa especial! Nos sentimos um em Cristo Jesus. Irmãos de todo lugar, da África, dos Estados Unidos, do Japão, de tantos outros lugares, nós do Brasil, mas ali juntos, celebrando a ceia do Senhor, sentimos a comunhão do Espírito Santo, porque somos irmãos, salvos em Cristo Jesus. Na ceia do Senhor, nós celebramos esta comunhão, esta unidade que foi feita por Jesus na cruz. É necessário, meus irmãos, nós cultivarmos essa vida de devoção a Deus, renunciarmos aos desejos egoístas, pagarmos o preço para que a comunhão entre nós como irmãos, ela aconteça, ela permaneça. Isto é, celebrar a ceia. Sabe por quê? Porque além de tudo isso, a Bíblia diz lá em Salmo 133:3, na comunhão que o Senhor nos dá e permite, Ele ordena a bênção
e a vida para sempre. Quando olhamos para esses 4 aspectos da ceia que eu separei hoje à noite, eu lembro que eu participo dela e eu entro na presença do Cristo, lembrando-me do sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando eu participo da ceia, eu lembro que eu participo também dos benefícios da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do perdão dos meus pecados, pecados que foram lavados pelo sangue de Jesus, justificação eterna pelo meu pecado. Quando eu participo da ceia, eu recebo o alimento espiritual que me permite viver e eternamente com o Senhor. Finalmente, quando eu participo da ceia, eu me sinto unido a Deus, eu tenho comunhão com Ele. Quando eu participo da ceia, eu me sinto unido com os meus irmãos em Cristo, em todos os lugares do mundo. Isso é algo do Senhor para cada um de nós. Por isso, participe da ceia com alegria. Mesmo nessa exceção, eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor. E eu quero terminar com alguma reflexão a mais nesta ministração. A primeira delas, nós estamos inseparavelmente unidos a Deus e uns com os outros. Alegre-se nisso. Você está na sua casa, eu estou na minha, mas estamos unidos no Senhor. É o fundamento e isto nos dá alegria. Não há nada que possa tirar esta alegria que nós estamos unidos em Cristo. Eu na minha casa, você na sua casa, juntos celebrando a ceia, mas estamos unidos ao Senhor. Estamos momentaneamente impedidos de experimentar os deleites da comunhão, a comunhão presencial, mas isso nos chama a atenção para ansiarmos a volta e valorizarmos a comunhão, valorizarmos a igreja que é de Cristo, a união e a comunhão uns com os outros. Se a nossa alegria é estar com os nossos irmãos, podemos e devemos agora, muitas vezes, lamentar. Puxa, gostaria de estar junto, mas quando voltarmos, correr para essa comunhão. E para isso tudo nós precisamos de muita sabedoria. Deus nos deu meios de experimentarmos essa comunhão. E eu queria dizer para você, ao término dessa ministração, não aceite substituto. Não podemos achar que o culto virtual é igual ao culto presencial. Assim como ver a Cristo com os olhos da fé, não é igual a ver com os olhos lá no céu. Antes da pandemia, era um jeito. Agora, na pandemia, é um jeito. Depois da pandemia, vai ser diferente. Usemos todos os meios virtuais que são cabíveis agora. Sim, mas não esqueça, a ceia é uma celebração da igreja reunida, comunhão uns com os outros e com Deus. Com esse entendimento, eu quero convidar você a participar da ceia agora. Pegue o pão, o vinho, coloque próximo de você e nós vamos agora participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. A mesa já está posta. Nós preparamos aqui em casa a mesa, o pão, o suco de uva e juntos nós vamos participar desta celebração. O texto que é um texto clássico da celebração da ceia encontra-se em 1 Coríntios 11, eu quero ler do 23 ao 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Deus abençoe esta leitura da palavra do Senhor. Nós vamos agora participar do pão. E você pode já aí na sua casa ter o pão na sua mão, as suas familiares aí todos juntos, e nós vamos participar do pão. O texto bíblico diz que Jesus, ele tomou, deu graças e partiu o pão. Nós vamos dar graças agora pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Nós vamos dar graças pelo Cristo que morreu ali na cruz, foi moído pelas nossas transgressões. Você baixa a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor e a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Um momento muito solene, muito embora eu estou na minha casa e você na sua, mas é um momento muito solene quando estamos na presença do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz, cujo corpo foi moído pelas nossas transgressões. Abençoa o pão que vamos participar agora. Eu peço a tua bênção sobre cada filho, cada filha que está participando desta celebração. Que a tua presença, através do teu Espírito, seja algo real na vida de cada um de nós. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico diz que Jesus, ele deu graças, ele pegou o pão e partiu o pão. E ele distribuiu o pão aos seus discípulos. E eu agora vou participar deste pão. E você também vai participar deste pão aí na sua casa. Agradecido a Deus, porque um dia Ele nos encontrou, nos amou e mandou Jesus Cristo para nos salvar. A Bíblia diz: fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão agora. É um tempo de reflexão, quando a Bíblia diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Quem sabe, pedindo para o Senhor: Senhor, sonda o nosso coração. Peça isso para Deus agora. Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, venha e purifica a minha vida. Faça isso. A Bíblia diz que da mesma maneira como Jesus ele tomou o pão, ele tomou o cálice. E ele disse aos seus discípulos: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Não aquele pacto em tábuas de pedra, não, um pacto agora no coração de carne. É o novo pacto que Deus tem comigo e com você. E por isso nós podemos agradecer, porque podemos participar deste cálice agora, agradecendo o sangue de Jesus que foi vertido por mim e por você. Você pode pegar agora o cálice, a sua família, e nós vamos orar agradecidos a Deus. Coração contrito, um momento muito sério na presença do Senhor. Pai, obrigado pelo suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que morreu na cruz.
mas obrigado por Jesus, que verteu o seu sangue para nos perdoar os pecados e nos dar livre acesso ao Senhor. Venha e nos abençoe. Abençoa cada um que está participando desse momento de culto. Receba esta nossa adoração, receba esta celebração como algo especial do nosso coração ao teu coração. É minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico diz que depois de cear, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: tomai, façam isso em memória de mim. Tomemos todos do cálice agora. Um tempo para você agradecer ao Senhor. Não deixe que nada atrapalhe a sua concentração, a sua mente no Cristo que morreu na cruz, sim, mas está vivo, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Viva isto, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor, que a graça do Senhor seja muito verdadeira no seu coração, mas acima de tudo mantenha sempre esta comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Aleluia. Nós te agradecemos, Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao coração do pastor Paulo e transmitiu à igreja. E neste domingo de ceia, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Então, nós estaremos cantando uma música que nos remete ao sangue de Cristo, o sangue derramado por mim e por você lá naquela cruz, que já nos livrou de todo o pecado. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos
Estamos chegando ao final de mais um culto, agradecidos a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já falou através da palavra, dos louvores. A minha oração é que Deus abençoe você e a sua casa durante essa semana, e em nome de Jesus, domingo que vem nós possamos estar juntos de novo, só contando as bênçãos e as vitórias. Amém?